Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma aula de ciências do professor Alzanildo Peixoto, da Escola Professor Júlio Holanda, Aula para o nono A e nono B. A nossa aula de hoje tem como tema o parentesco das espécies, ok? E é do capítulo 4, do livro didático de ciências, tá certo? Então, peguem aí o livro, tá? O livro didático, na página 52, tá? Nós temos aí o capítulo O Parentesco das Espécies. Legal? Bom, dando início à nossa aula, tá? Nós temos aqui uma imagem, é a mesma imagem lá da abertura do capítulo, tá? E é através dessa imagem que nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Bem, aqui nós temos uma pequena introdução, para dar início ao estudo do nosso capítulo, tá certo? Observe com atenção a figura acima. Nela estão representados uma foca, um urso panda, um lince do deserto e uma raposa colorada. Veja que próximo aos nomes desses animais aparecem algumas linhas que se unem de forma organizada. Esta linha é uma maneira de representar a provável história evolutiva dessas 4 espécies de animais. Pela observação da imagem, você imaginaria, ou melhor, conseguiria dizer quais são as espécies mais aparentadas entre si? O que podemos deduzir a respeito da evolução desse grupo de animais com base nessa representação? Vamos responder essas perguntas e outras ao longo deste capítulo, tá bom? Então, pessoal, algumas dessas perguntas, como já foi dito no texto, será respondido, tá? No decorrer do estudo desse capítulo, tá certo? Então, aí, como já foi dito, nós temos aí uma representação, da evolução desses animais. Durante todo o estudo desse capítulo, vocês serão capazes, no final desse capítulo, de entender, e de conseguir responder todas essas perguntas e outras que possam aparecer, tá bem? Vamos dar continuidade, vamos para o próximo slide. Bom, para dar início, nós vamos estudar, novas espécies são formadas. Quer dizer, como são formadas novas espécies, tá certo? Vamos continuar. De acordo com Darwin, foi visto no capítulo passado, a evolução dos seres vivos ocorre por meio da seleção natural. É verdade? Vocês lembram, do que nós falamos, Realizada pelo ambiente onde as populações vivem, Vocês lembram que Darwin, ele disse que as populações, existe uma seleção natural, tá certo? Que o animal mais adaptado, ele vai conseguir sobreviver, tá certo? Vamos dar continuidade. Os indivíduos com características favoráveis, à sobrevivência, no meio em que habitam, tiveram consequentemente maiores chances de gerar descendentes. Caso as características adaptativas possam ser transmitidas hereditariamente, elas são passadas à geração seguinte. Se esse processo pendurar, novas espécies conseguirão surgir, tá? Então, nesse caso aí, pessoal, nós temos, uma características que são adquiridas, e que são passadas, tá certo? Essas características, essas características, no caso, características adaptativas, vão ser adquiridas através da adaptação e serão passadas de geração em geração, tá certo? Se essas características elas pendurar, durante esse processo, então novas espécies poderão surgir, tá bom? As populações atuais dos seres vivos, pessoal, portanto, são formados por indivíduos resultantes de uma seleção natural que ocorreu no passado. Isso não garante, porém, maior aptidão no futuro, tá certo? Então, na verdade, nós podemos dizer que
Algumas espécies que hoje nós temos, elas foram resultado, né, de uma seleção natural, ok? A descoberta e a análise de fósseis são evidência científica de que os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo, havendo assim formação de novas espécies. Então, os fósseis, pessoal, eles são evidências, né? Evidências de que ocorreram, né, mudanças, de que houve mudança ao longo do tempo, né? Podemos dizer que as espécies atuais evoluíram de outras que viveram antes, ou seja, de espécies ancestrais, tá certo? Então, como se as espécies que existem hoje, elas tivessem, né, elas foram formadas a partir de um ancestral, certo? A partir de um ancestral. O processo de evolução ao longo da história da vida resultou na enorme biodiversidade atual, tá? Então, no livro de vocês aí, na página 53, né, esse slide, um novo slide, esse foi tirado de lá, né? Olha aí que imagem linda, né? Aqui nós temos vários grupos de seres vivos. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, ok? Para ficar melhor, tá? Vou mostrar aqui, nós temos inseto, né? Nós temos répteis, aves novamente, planta, Vitória Regia, né? Tartaruga, nós temos o pirarucu, nós temos aqui o sapo, nós temos a onça pintada, né? Nós temos aqui uma arara, enfim, tá certo? Então nós temos, isso mostra só a nossa grande biodiversidade, tá certo? Que nós temos, tá bom? Bom, e como né? Como é que se dá essa formação de uma nova espécie, tá certo? Grave bem esse nome, especiação, tá? O que seria a especiação? Especiação é o processo pelo qual são formados novas espécies. Novamente, especiação é o processo pelo qual são formados novas espécies. Imagine que existia uma população, olha o exemplo. Imagine que existia uma população de uma determinada espécie de ser vivo, uma aranha, por exemplo. Presta atenção. Suponha que ocorreu um evento que separasse essas populações em dois conjuntos, né, como a passagem de um rio, por exemplo, ou da área onde viviam, ou um terremoto na região. Ao longo do tempo, as aranhas perderam, ou melhor, poderão ir acumulando diferença entre si, como mostra a figura abaixo. Aqui eu quero só mostrar para vocês o seguinte, pessoal. Vamos seguir essa linha aqui, ó. Tem embaixo uma seta indicando para a direita, né? Apontando para a direita, que diz formação de modificações em uma espécie. Aí o tempo, a linha do tempo, tá? Então vamos partir do princípio aqui da esquerda para a direita, né? Em que nós temos aqui uma espécie que já existia, e essa espécie, por algum motivo, ela sofreu uma separação, né? Pode ser através por um rio que passou na região, de repente, um lago, né? Ou pelo terremoto na região, enfim. Essas duas espécies, essa espécie, né? Na segunda imagem aí, ela foi separada. Tá vendo aí que ela foi separada? Ok. A partir do momento que ela foi separada, pessoal, essa espécie ela passou a viver em dois locais diferentes, né? Ela passou a viver isolado uma da outra, né? E aí, devido às características, devido ao clima, devido à alimentação, a uma série de fatores, tá? Essa espécie ela foi se modificando. Dá para perceber isso, né? Na terceira imagem, da esquerda para a direita, nós já percebemos essa mudança, né? Vamos chamar assim, espécie de cima e a espécie de baixo, tá? Olha as mudanças, né? Aí lógico, tem a ver com uma série de fatores, né, que podem influenciar essas mudanças. Essas mudanças podem ser tanto, pessoal, que com o passar do tempo, essa espécie que só era uma única espécie, ela pode no final desse processo formar duas espécies diferentes, né? Observe aí que vamos dizer que no final elas voltaram a se unir, vamos dizer assim. E observe que nós temos já aí, no caso, duas espécies diferentes, tá bom? Duas espécies diferentes. De quem foi a maior influência aí? A maior influência foi do ambiente, o ambiente que influenciou, né? Que fez com que ocorressem essas mudanças.
E essas mudanças podem ser tantas que podem ocorrer a formação de novas espécies, ok? Então, não esqueçam, especiação é um processo pelo qual são formadas novas espécies, tá bom? Bom, vamos continuar ainda na questão da especiação. As diferenças acumuladas, olha o que eu já disse, podem ser tantas que, se houver um evento futuro que propicione novamente a união dos conjuntos de aranha e ainda do slide passado, os indivíduos de cada população podem não ser mais capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Deste modo, pode-se afirmar que ocorreu a formação de duas novas espécies, diferentes da original, isto é, ocorreu uma especiação. Os cientistas também podem, ou melhor, as espécies também podem sofrer modificações ao longo do tempo. Veja a imagem a seguir que representa esse processo. Deixa eu só explicar para vocês o seguinte, a diferença entre o que é que determina, uma espécie. Pessoal, o que é uma espécie? O que é que determina uma espécie? São seres que conseguem cruzar entre si, gerando descendentes férteis, tá certo? Então, deixa eu voltar um pouquinho esse slide. Pronto. Vamos começar essa primeira imagem aqui, da esquerda para a direita. Nós tínhamos, nesse caso aqui, apenas uma espécie. Essas aranhas, elas poderiam cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Por quê? Porque elas pertencem à mesma espécie. Então, a espécie ela pode cruzar entre si, entre elas, e gerar um descendente fértil. Isso é o que caracteriza uma espécie. Lá no final, quando dá união novamente por algum outro processo, enfim, elas voltarem a se unir, elas já estão tão diferentes que elas formaram duas espécies diferentes. E já não são mais capazes de cruzar entre si e gerar mais descendentes. Pronto. Aí já caracteriza a formação de duas espécies, tá bom? Então, o que caracteriza uma espécie, só reforçando, é quando os seres podem cruzar entre si, gerando descendente fértil. Nesse caso aqui, essa última imagem aqui, podemos dizer assim, do lado direito de vocês, vamos dizer que tenha duas espécies são duas espécies. Então elas já não conseguem mais cruzar entre si, gerando descendentes férteis, Nesse caso já ocorreu o processo de especiação. Lembrando, devido ao ambiente, devido às condições do ambiente, ok? Bom, aqui nós temos uma representação de um evento de especiação, formação de uma nova espécie, que originou duas espécies de borboletas. Olha aí, ao longo do tempo, tá bom? Nós temos aqui o ancestral comum. Olha a borboleta aqui, o ancestral comum, tá bom? Tá aqui ela no início, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, tá? Tá aqui, ó. Essa borboleta aqui é o ancestral comum, tá bom? Ela é o ancestral comum, tá? Agora preste atenção, a partir daqui nós temos uma espécie aqui e aqui ou uma outra espécie, certo? Duas espécies diferentes. Deixa eu apagar aqui. Aonde foi que se formou, Onde começou esse processo de especiação? Aqui, pessoal, nesse momento aqui, nessa bifurcação aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês. Pronto, aqui, nessa bifurcação aqui. Aqui ocorre o processo de especiação, tá certo? Em que esse ancestral comum deu origem a essas duas espécies aqui, tá bom? Então, olha aqui o que eu falei para vocês, a questão da especiação, tá bem? Começa aqui, nessa bifurcação, podemos dizer assim, tá bom? Deixa eu apagar aqui novamente, apagar tudo, ok? Pronto. Bom, então, deu para entender aí, Então, nós temos aí o evento que marca a especiação, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, aqui nós, só para voltar um pouquinho, estamos percebendo que as duas novas espécies, elas são totalmente diferentes do ancestral comum, tá certo? Tem que ter um pouco das características, mas totalmente diferente, podemos dizer assim, tá bom? Bom, entendemos um pouquinho o que é a especiação, então vamos seguir. Semelhanças e diferenças. Vamos lá. Pelo
Pelo estudo dos fósseis, pesquisadores podem ter uma ideia de como eram as espécies ancestrais que habitavam o planeta. Lógico, né? Os fósseis são evidências, né, fortes, né, de como eram os nossos ancestrais. Apesar de serem diferentes, muitos desses fósseis apresentam semelhanças com os seres vivos atuais, o que, como Darwin já tinha observado, pode evidenciar uma relação de parentesco entre as espécies atuais e as espécies extintas. Lógico, né? Então, os fósseis, eles são essa evidência, né? Tá certo? Vamos continuar. Todas as espécies de seres vivos apresentam um ancestral comum. Preste atenção. Todas as espécies de seres vivos apresentam um ancestral comum, que podem ser recente ou remoto. O que significa que elas têm entre si um grau de parentesco maior ou menor. Se observarmos uma foca, lá na primeira imagem, um urso panda, um lince do deserto e uma raposa colorada, né? Reveja a página de abertura deste capítulo, podemos notar mais semelhança entre o lince do deserto e a raposa, por exemplo, do que entre eles e a foca. Podemos supor, portanto, que o lince do deserto e a raposa são espécies com grau de parentesco entre si do que com a foca, e que o lince do deserto e a raposa colorada tiveram um ancestral comum, que não era compartilhado nem com o urso panda, nem com a foca, tá bom? Deixa eu voltar aqui esse slide e explicar para vocês direitinho aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui. Pronto, pessoal, vamos entender aqui agora, tá? Esse gráfico. Aqui nós temos, pessoal, uma imagem que mostra, né, uma evolução, tá bom? Aqui nós temos a foca, o urso panda, o lince do deserto e a raposa do Colorado, certo? Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Vou mostrar isso aqui, deixa eu botar aqui para vocês, pronto. Ó, aqui nós temos um ancestral comum, bem aqui, ó. Aqui nós temos um ancestral comum. Esse ancestral comum aqui, na evolução, ele é o ancestral comum de quem? Da foca, do urso panda, do lince do deserto e da raposa do Colorado, certo? Presta atenção. Então, aí veio aqui. Quando chegou aqui, observem que houve uma formação de uma nova espécie, tá? Essa nova espécie, quem foi formada aqui nessa espécie? A foca, ok. Bem aqui nós temos um outro ancestral comum, tá certo? Um outro ancestral comum, certo? Esse ancestral comum, ele já é comum a quem? A foca, né? Foca não, ao urso panda, ao lince e também a raposa. Esse ancestral comum, ele não é mais comum para a foca, não é, né? Então, aí na evolução, seguindo a evolução, vamos dizer assim, seguindo a evolução, aqui tivemos aparecimento de uma nova espécie, ok, o urso panda. Bem aqui nesse ponto, né, tivemos aqui um novo ancestral comum. Ancestral comum de quem? De lince do deserto e raposa do Colorado, tá bom? Então, preste atenção. Então, esse ancestral comum, ele já não é, que eu vou até reforçar aqui agora, esse ancestral comum, ele não é um ancestral comum nem da foca, nem do urso panda, tá bom? Então, ele é um ancestral comum do lince e da raposa. Bom, continuando a evolução, nós temos aqui aparecimento do lince e depois ainda o aparecimento da raposa do deserto, tá certo? Então, eu vou aqui apagar, deixa eu ver aqui, só para ter uma ideia. Pronto. Ó, presta atenção. Então, podemos dizer o seguinte, quem é que tem o maior grau de parentesco aqui? Por exemplo, o maior grau de parentesco é entre, só um exemplo, é entre o lince e a raposa. Por que é entre o lince e a raposa? Porque eles ambos tiveram um ancestral comum, tá? Eu posso dizer que o grau de parentesco é maior entre o urso panda, o lince, ou entre o lince e a raposa do deserto. Qual é o maior grau de parentesco? É entre o lince, presta atenção, né? Ou entre o urso polar, presta atenção, entre o lince
e o urso, ou entre o lince e a raposa? Isso vai ser entre o lince e a raposa. Por quê? Porque na evolução ambos tiveram um ancestral comum. Lembra que eu coloquei bem aqui um ancestral comum? Tá certo? Então, presta atenção. Agora, se fosse o contrário, deixa eu apagar aqui de novo. Bom, e se a pergunta fosse essa? O maior grau de parentesco é entre a foca e o urso ou entre o urso e o lince? O maior grau de parentesco é entre o urso e o lince. Por quê? Porque bem aqui, ó, lembram? Eles tiveram um ancestral comum, né? Eles tiveram um ancestral comum, bem aqui, ó. Um ancestral comum. Um ancestral que não é mais comum para a foca. Porque lembra que o ancestral comum para a foca era bem aqui? Agora aqui nós temos um ancestral comum para os quatro. Mas na proporção da evolução, esse ancestral comum, ele vai, né? Ele vai, podemos dizer assim, ele vai seguindo a evolução, tá bom? Tá certo? Então, grave isso aí, tá certo? Apaga aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom, voltando aqui, nós temos, ainda em relação às semelhanças e diferenças, tá? Vimos essa semelhança e diferença, agora vamos seguir o nosso estudo. Agrupar seres vivos apenas por semelhança na aparência, porém, pode levar a erros, tá? Podemos levar a erros, pois há aqueles que, apesar de parecidos, evoluíram de ancestral diferente. No caso do gerbil, um rato encontrado no deserto do Saara, e o rato de facho, certo? Espécie encontrada na região da Caatinga brasileira, por exemplo, são muito semelhantes, porém não são parentesco próximo. Olha aí, tá certo? Eles são parecidos, mas não tem nenhum grau de parentesco, tá bom? Não tem nenhum grau de parentesco, tá certo? Vamos aqui entender por quê. Vamos lá. Por meio de pesquisa, sabemos que essas duas espécies de ratos evoluíram de modo independente. Olha aí. Isto é, cada uma delas, em seu ambiente, sofreu modificações a partir de um ancestral diferente. Ok? O gerbil e o rato, rabo de facho, apresentam pernas posteriores, né, grandes, próprias para pular, pelagem amarronzadas, né? Eles apresentam pelagem amarronzada, facilitando sua camuflagem no ambiente. Audição muito desenvolvida, o que facilita a vida em ambientes abertos, né? Percepção de predadores, por exemplo, tá bom? Então, seguindo aí, nós temos tufo de pelos na ponta da cauda que auxiliam no equilíbrio durante os pulos e possibilitam que salte em ricochete. O que seria ricochete, pessoal? Ricochete é um salto, né, após o choque ou após tocar no chão, né? Então eles têm essa facilidade, a gente chama de ricochete, tá bom? Como podemos explicar tanta semelhança, então? Isso provavelmente ocorreu porque ambos viviam em ambientes com condições semelhantes. Deserto, né, um local totalmente, nós sabemos que é um local totalmente árido, e a Caatinga, né, que é um ambiente, que é um local semiárido, né, e acabaram selecionando indivíduos com características muito parecidas, tá bom? Com característica muito parecida. Então o ambiente ele vai de certa forma, pessoal, ajudando, né, nessas modificações, tá certo? Nessas modificações. Vamos continuar. Podemos também apontar semelhanças entre baleias e os tubarões, mas enquanto o primeiro é um mamífero, lógico, baleia é um mamífero, nós sabemos disso, o segundo é um peixe. Mesmo vivendo em ambiente aquático e possuindo estrutura corporal muito parecida, né? Similar, esses animais não apresentam ancestral recente em comum. Lógico, pessoal, né? O tubarão é um peixe, né? Um peixe cartilaginoso,
depois vamos estudar isso, a diferença entre o peixe cartilaginoso e o peixe ósseo, mas o tubarão é um peixe cartilaginoso, certo? No B, e em cima, no A, nós temos o tubarão. Observe que eles apresentam uma estrutura corporal muito similar, muito parecida, mas não possuem um ancestral comum. Ah, professor, e o que deixou, né, eles tão parecidos? O ambiente, pessoal, né? Eles vivem no ambiente em que tiveram que se adaptar. E aí essas adaptações fazem com que essas estruturas corporais sejam parecidas, tá bom? Ambos vivem na água, né, no ambiente aquático, tá bom? Mas não apresentam um ancestral comum, não apresentam, tá bem? Vamos dar continuidade. Novidades evolutivas, né? Lá na página 57 do livro Dados de vocês, nós temos as novidades evolutivas. E o que seria isso? Veja as duas fotografias a seguir. Você acha que esses dois animais são aparentados? Hein? O que vocês acham? Eles poderiam pertencer ao mesmo grupo de animais, vocês acham? Olhando para eles assim, vocês acham que eles pertencem ao mesmo grupo de animais? Vamos descobrir. Quanto mais características são compartilhadas por duas ou mais espécies, mais aparentadas elas são. Para que as características indiquem parentesco próximo, porém, elas devem ser exclusivas, ou seja, deve estar presente somente nas espécies aparentadas. Por exemplo, cachorro, gato, gambá, baleia, ser humano e morcegos são classificados como mamíferos. O que esses organismos têm em comum que possibilita esse argumento, né? Por que devemos colocar nesse mesmo grupo aí, cachorro, gato, gambá, baleia, ser humano e morcego, tá? Vamos ver por quê. Acertou quem respondeu que todos têm mamas, glândulas mamárias, podemos dizer assim, tá? E pelos. Assim como o ouriço e a lebre, né? Mostrado no início, tá? Também são mamíferos, pois apresentam pelos sobre o corpo e possuem glândulas mamárias. Então, imagine, eles aqui, ó, nós temos o ouriço, nós temos a lebre, são parentesco porque tem parentesco próximo, porque estão no mesmo grupo, porque são mamíferos, tá bom? E todos os mamíferos apresentam glândulas mamárias e pelo, ok? Você pode estar se perguntando, baleia tem pelo? Alguns mamíferos marinhos, como a baleia e os golfinhos, perderam ao longo da evolução de seus ancestrais os pelos na fase adulta, apesar de alguns grupos, como os da baleia azul, apresentarem pelos ao redor da boca, tá certo? Então, uma das características fortes dos mamíferos, pessoal, não esqueçam, é apresentar glândulas mamárias e pelo, tá bom? Então, nós temos aí o ser humano, nós temos aí o cavalo e o cachorro como exemplo de mamífero, tá bom? Somente após terem sido feitos estudos e comparação com os demais animais conhecidos é que se concluiu que a presença de pelos e glândulas mamárias é exclusiva da classe dos mamíferos. Características exclusivas que definem o grupo são chamadas de novidades evolutivas. Pelos e mamas, por exemplo, são características de uma determinada espécie ancestral que permaneceram em todas as espécies que evoluíram a partir dela até a atualidade, tá bom? Então não esqueça que glândulas mamárias e pelos são características dos mamíferos. Então podemos dizer que todos esses animais, voltar um pouquinho aqui, ó, todos esses animais, cachorro, gato, gambá, baleia, ser humano e morcego, todos eles tiveram um ancestral comum, tá certo? Tiveram um ancestral comum. E aqui, pessoal, né, uma árvore filogenética, representação da evolução, tá bom? Aqui é simples, né? É como se, não vou entrar em muitos detalhes, mas deixa eu explicar aqui para vocês da melhor forma. É como se na base dessa árvore filogenética, no início aqui, na raiz, né, podemos dizer assim, nós temos um ancestral comum. E aí, foi acontecendo as modificações, né? Foram acontecendo as especiações, né? Até formar os seres, né? A biodiversidade que nós temos hoje no nosso planeta, tá bom? Então, essa é a explicação, tá certo? Nós temos na base aqui um ancestral comum e aí foram acontecendo as especiações, né?
como já foi visto, né, especiação, tá certo? E aí com formação de novas espécies, tá legal? Vocês podem ler lá no livro de vocês, na página 58, que tem isso aí com maior detalhe, tá bem? Bom, então aqui nós temos, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho rapidamente essa árvore filogenética. Essa aqui é mais simples, tá? Por isso que eu já passei logo para essa. A filogenética representa a relação de parentesco entre alguns vertebrados. Bom, aqui só a questão dos invertebrados, tá bom? Então vamos entender aqui, pessoal. Aqui nós temos lá em cima nós temos peixes, anfíbios, tartarugas, mamíferos, lagartos, serpente, crocodilo e aves. Vamos entender aqui, ó. Na árvore filogenética representada acima, há um ancestral comum. Quem é um ancestral comum? Uau! Onde é que ele está aqui, ó? Um ancestral comum para quem? Para todos esses animais vertebrados. O A ele é um ancestral comum, que é comum a todos esses grupos de animais, como eu já disse. Dele surgiram os peixes, e o ancestral B, que é comum a todos os demais grupos de vertebrados, menos os peixes. O B, ele é um ancestral comum, pessoal, para todos os invertebrados, menos para o peixe. O C é um ancestral comum para tartaruga, mamífero, lagarto, serpente, crocodilo e ave, mas não é para peixes e anfíbios. O D é um ancestral comum para mamíferos, lagartos, serpente, crocodilo e aves. Tá bom? O E, por exemplo, pessoal, o E ele é ancestral comum para quem? Para lagarto, serpente, crocodilo e ave, mas não é comum para os demais, não é, tá certo? Não é comum para os demais, ok? Então nós temos o A, que é comum para todos, e aí na proporção da evolução, né? Da evolução, esse ancestral comum ele vai, por dizer assim, sendo comum apenas para as espécies que vão evoluir, tá certo? Deu para entender? Então vamos seguir. Aqui, pessoal, da mesma forma, tá certo? Veja o exemplo a seguir, como uma árvore, possível genética dos primatas. Aqui, uma árvore dos primatas, né? Nós temos aqui, ó, tá certo? Todos os primatas. Nós temos aqui um ancestral comum. Olha aqui ele aqui. Deixa eu botar aqui novamente. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui, pessoal. Esse aqui é um ancestral comum. Né? O homem veio do macaco? Não, o homem não veio do macaco. Essa é a explicação. Deixa eu explicar para vocês. Por que o homem não veio do macaco? Deixa eu explicar, presta atenção. Agora, o que é o correto? Dizer que o homem e o macaco tiveram o quê? Um ancestral comum. Está aqui ele, ó. Esse é o ancestral comum. Aqui nós temos as espécies, ó, olha os primatas, olha esse aqui, olha a evolução deles. Certo? Olha a evolução dele. Deixa eu apagar aqui agora, novamente, a começar novamente. Pronto. Ó, aqui nós temos o ancestral comum, e aqui na proporção da evolução, né, que ela vai evoluindo aqui, ó, nós temos o aparecimento de espécie. Aqui apareceu essa espécie, deixou de evoluir, depois apareceu essa, deixou de evoluir, foi aparecendo essa, deixou de evoluir. Ó, macaco do novo mundo, tá vendo aí, ó? Então o homem não surgiu do macaco, o macaco do velho mundo tá aqui ele, ó, certo? Então o homem ele seguiu a mesma evolução, a mesma árvore filogenética, está aqui, tá? Teve apenas um ancestral comum. Agora, bem aqui, ó, bem aqui, pronto. Bem aqui, nesse ponto aqui, né? Eu estou marcando aqui, certo? Nesse ponto aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? Bem aqui, pessoal, nesse ponto aqui, pronto. Aqui, nessa árvore filogenética, nós temos um ancestral comum de quem? Do orangotango, do gorila, do ser humano, né? do chimpanzé e dos... pessoal, não estou conseguindo ver, acho que é bonódidos, né? Então, nós estamos vendo aqui esses ancestrais comuns. Agora, deixa eu perguntar aqui uma coisa a você. O homem apresenta maior grau de parentesco com o gorila ou com o orangotango? Deixa vocês conseguirem entender aí agora. O homem apresenta maior grau de parentesco, pessoal, com o gorila. Por quê? Presta atenção, ó. Bem aqui, tanto o gorila quanto o homem, eles tiveram um ancestral comum. Está aqui ele, ó. Está aqui esse ancestral comum, está aqui ele aqui, ó. Certo? Está aqui esse ancestral comum. Né? Então, o homem não, quando ele chegou aqui, ele tem o maior grau de parentesco com quem? O maior grau de parentesco com o gorila, né? Do que com o orangotango,
tá certo? Do que com o orangotango, tá bom? Então, é só para vocês terem uma ideia dessa árvore filogenética. Deixa eu apagar aqui agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui é bonódos, né? Na verdade, eu estou só voltando aqui para entender vocês, são os bonódos, né? A questão da evolução, né? Da árvore filogenética dos primatas, tá certo? Então, podemos dizer assim, pessoal. Agora vamos só aqui. O homem tem o maior grau de parentesco com o chimpanzé ou com o gorila? Vamos lá. Com o gorila. Está mais próximo do gorila na evolução, tá vendo? Porque chegou aqui um ponto, ó. Tem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui novamente. Bem aqui, nós temos um ancestral comum apenas para bonódos e para os chimpanzés. Não é mais para o ser humano. Então podemos dizer que o gorila tem maior... O homem tem maior grau de parentesco com o gorila do que com o chimpanzé. Tá certo? Né? De acordo com essa árvore filogenética. Ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar nossa aula para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos lá. E para terminar, só entender aqui, pessoal, especiação e a filogenia, tá? Pessoal, aqui na verdade, estou só explicando para vocês como acontece esse evento da especiação, né? Questão das novas espécies. Aqui, nessa bifurcação aqui, ó, deixa eu mostrar aqui novamente. Essa bifurcação aqui, tá aqui ela e tá aqui ela. Aqui é onde acontece o evento da especiação, formação de novas espécies, tá certo? Formação de novas espécies. Então, aqui eu tenho, deixa eu explicar novamente aqui. Aqui eu tenho um ancestral comum, que é um ancestral comum, presta atenção. Aí aqui houve o que? Houve uma especiação, esse aqui formou uma espécie e esse aqui formou uma outra espécie. Pronto, né? Eu tenho duas espécies formadas. Continuando aqui, nós temos uma outra especiação, ó, em que foram formadas mais duas espécies. Mais duas espécies. Então aqui nós temos quantas espécies? 1, 2, 3 e 4 espécies, podemos dizer assim, né? Foram formadas a partir, né? A partir, né? Dessa árvore filogenética, certo? Vamos só voltar aqui um pouquinho, né? Para explicar que a especiação aconteceu aqui e aqui, tá certo? Então aqui na verdade nós temos, três espécies, deixa eu explicar para vocês, né? O ancestral comum que está aqui, certo? Uma espécie, a outra e a outra espécie, tá certo? Ok? Bom, é assim que acontece a especiação e é assim que acontece a árvore da filogenia, a árvore filogenética, tá certo? Deixa eu botar aqui. Bom, aqui pessoal, lá na página, para concluir, né, essa nossa aula, nós temos aqui, para não ficar muito longa, porque o capítulo também ele pede muito isso, né? Mas deixa eu explicar para vocês que os vegetais também eles apresentam, pessoal, adaptações, né, ao ambiente. Aqui nós temos o exemplo da caatinga, lá na página 60, né? Tem isso aí, vocês podem ler, vou só explicar, tem a imagem, né? Lá na página 60 vocês podem observar todas as características dos seres vivos que habitam, né, a caatinga e que ocorreu modificações no seu organismo, no seu corpo, né, para que eles pudessem se adaptar ao ambiente da caatinga, certo? Então nós temos os cactos, deixa eu aqui explicar para vocês. Nós temos aqui o cacto, ó, cacto, em que ele sofreu, qual foi a adaptação que ele sofreu? Suas folhas se transformaram em espinho para diminuir a perda de água pela folha, né? Então as folhas se transformaram em espinho, tá certo? Isso é uma modificação, né, bastante visível, podemos dizer assim, tá certo? Bom, outro aqui nós temos, pessoal, nós temos os répteis, né? Aqui nós temos um réptil, por exemplo, um camaleão, né, em que ele sofreu adaptação, está onde? Na pele, né? A pele ela é dura, endurecida, né? Dificultando assim a perda de água para o ambiente. A pele desses animais era uma pele queratinizada, né? De uma proteína queratina, né? A pele seca, né? É diferente dos anfíbios, né? A pele de um sapo, por incrível que pareça, ela é uma pele bastante úmida, né? Ela é uma pele que não é tão queratinizada, na verdade não é queratinizada como a dos répteis, tá certo? Então aí porque eles vivem no ambiente seco, né?
Então eles precisam dessa adaptação. Então aqui do lado nós temos também, pessoal, bem aqui nós temos, ó, né, um outro ser vivo, né, que é bastante comum, que é o tatu-bola, né, que é um animal, quando ele está acuado, ele se enrola, né, e fica como se fosse uma bola, tá certo? E aí a pele grossa, né, que compõe esse animal, protege do ataque de predadores, tá certo? Então tá aqui ele. E para terminar aqui, ó, bem aqui nós temos, pessoal, uma das adaptações, né, dos cactos nas condições da caatinga, né, que são os espinhos, que eu já falei, tá certo? Que as folhas se transformaram em espinho. E também, pessoal, o fato, né, de desse cacto, eles são capazes de armazenar em seu tecido, né, principalmente no caule, pessoal, grande quantidade de água, tá certo? E com isso consegue evitar a perda de água por evaporação, né, por possuírem caule revestido por um tipo de cera, tá bom? Então, olha as adaptações, né, dessas plantas, desses animais para viver no ambiente da caatinga, tá bom? Então aqui nós temos 4 exemplos, né, de adaptações exclusivas de seres vivos da caatinga, tá certo? Vamos lá aqui. Bom, e neste capítulo você estudou como as espécies são formadas e como podem se modificar ao longo do tempo, que as classificações podem ser feitas com base em semelhanças e que as novidades evolutivas compartilhadas em um grupo podem refletir seu parentesco. Como conceituar e interpretar uma árvore filogenética. Como compreender e identificar um evento de especiação em uma representação de filogenia. Como reconhecer uma árvore filogenética, a posição dos ancestrais comum aos grupos representados e relacionar esse posicionamento com a presença de características exclusivas, tá certo? Então foi isso que nós estudamos nesse capítulo, tá certo? Do mais, né, obrigado a todos, né, pela atenção, certo? Um grande abraço, fique com Deus e valeu fera, até a nossa próxima aula de ciência.